CPI dos autos de resistência aprova relatório final e pede mais transparência da atividade policial. Plenário aprova mensagens do governo e põe fim à greve da UERJ. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A CPI da Alerj, criada para investigar autos de resistência, aprovou o relatório final, que vai ser discutido em plenário depois do recesso de agosto. Uma das sugestões do documento é aprovar o projeto de lei que cria regras mais rígidas para o uso da força pelos agentes da segurança pública, de acordo com o protocolo das Nações Unidas. O relatório final mostrou um panorama atualizado dos homicídios enquadrados como autos de resistência entre os anos de 2015 e 2010. Aprovado por unanimidade, após 9 meses de trabalho, o texto evidencia as responsabilidades de cada órgão envolvido na política de segurança pública. Então, acho que agora o que cabe a gente é pegar esse relatório com as últimas propostas feitas pelos membros e entregar para cada autoridade que esteve aqui presente. Nós tivemos aqui juízes, delegados, pesquisadores, promotores, enfim, houve um leque de instituições presentes, todas contribuíram, todos agora têm que receber o relatório, que eu espero que seja propositivo para eles também. As propostas são direcionadas à Alerj, à Secretaria de Segurança Pública, às polícias Militar e Civil e à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Entre as principais recomendações estão a aprovação do projeto de lei em tramitação na Alerj, que aplica o protocolo das Nações Unidas para o uso progressivo da força e assegura mais transparência à atividade policial. Alterar a lei que veda o acesso da Polícia Militar a informações dos crimes, assegurando o sigilo da vítima, familiares e testemunhas. Criar comissão de prevenção à legalidade policial, assegurar o acompanhamento psicológico aos policiais militares envolvidos em ações violentas com vítimas e fortalecer o programa de proteção à vítima. Tem um conjunto muito contundente de documentos bem analisados, então ele vai ser um relatório muito útil à sociedade para diversos estudos, pesquisas, apontamentos e espero, produção de políticas públicas, mas ele sai da ação policial e ele chega na investigação da Polícia Civil e do inquérito que às vezes não é bem feito, da produção de perícia, da produção de provas, do papel do Ministério Público e do Poder Judiciário, que na grande maioria das análises, seja dos meios de comunicação ou até mesmo acadêmica, ficam de fora das suas responsabilidades. Então é um relatório contundente, é um relatório completo no que diz respeito ao funcionamento de um sistema que leva a uma impunidade e a um crescimento da violência do Estado frente à sociedade. Profissionais da saúde defenderam a alteração da lei federal que afasta grávidas e lactantes de locais de trabalho considerados insalubres. Em audiência pública da Comissão de Saúde, eles argumentaram que a lei é difícil de ser aplicada. O encontro discutiu medidas para reduzir os impactos da lei na área da saúde. Participaram representantes da Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, da Confederação Nacional de Saúde e da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos do Estado. O secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde disse que o debate deveria ter sido feito antes da aprovação do projeto. A lei ela veio para proteger o trabalho da mulher lactante e gestante. Tá? Então, agora é bem verdade que a lei ela não foi debatida, nem as entidades dos trabalhadores, né, dos empregadores fizeram um debate quando da construção da lei. Né? Então, nós achamos importante audiências como essa que foram realizadas hoje aqui, que me parece que é um início do debate, né? E a partir dessa lei nós temos as condições, e acreditamos nisso, que vamos construir melhores condições de trabalho, de proteção à mulher, né, no ambiente de trabalho, que não é bom no nosso entendimento. Para a presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, a lei protege as mulheres e a sua revogação prejudicaria empregadas de vários outros setores, como a indústria farmacêutica e metalúrgica. No entanto, ela acredita na formulação consensual de um novo projeto de lei que diminua o prejuízo para as trabalhadoras da área da saúde.
Nós entendemos que é possível fazer um novo projeto de lei regulamentando a questão da saúde. Agora, como esse é um trâmite demorado, demora em cerca de 4, 5 anos, mesmo havendo acordo entre todas as entidades, é possível através do Ministério da Saúde, através de um grupo de trabalho em que haja participação do governo, trabalhadores e empregadores, nós fazermos uma alteração da norma regulamentadora 15 do seu anexo 14, onde fala da questão das insalubridades, para poder adequar e já agora começar a gestante ter proteção na saúde, mas não ficar inviabilizada a sua contratação. A deputada enfermeira Rejane concorda que a lei precisa ser aprimorada, mas acredita que existem locais mais seguros nos hospitais para a realocação da profissional gestante ou lactante. O que se tem que fazer é aprimorar a lei, mas ela é um avanço para as mulheres no país inteiro. Ela é um avanço. Agora, onde do hospital que nós não temos insalubridade? Temos sim local do hospital que não temos insalubridade. O juiz Vitor Moreira, especialista em direito médico hospitalar, disse que a lei é inconstitucional, já que ela faz distinção de gênero. Ele também considera a lei inaplicável e defende algumas ressalvas. Eu penso que ela cria uma discriminação a partir do momento que ela fala da insalubridade de um modo geral, né? Ela afasta a mulher gestante, lactante do ambiente de trabalho insalubre, mas não diz qual é a insalubridade. E existem funções, por exemplo, da enfermagem e a própria função médica em que o ambiente vai ser sempre insalubre, né? Então ela é inaplicável por esse prisma, porque dentro do artigo 7º, inciso 30 da Constituição da República Federal, diz que não pode existir nenhum tipo de discriminação entre trabalhadores por razão de sexo. E é isso que vai acontecer. Vai começar a ter admissão muito mais de homem do que de mulher em idade fértil. Na lei aprovada em maio deste ano, foi vetado o trecho que trata do pagamento integral do salário, incluindo o adicional de insalubridade. Para a deputada Ana Paula Rechuan, esse é outro prejuízo que deve ser levado em consideração. Se forem afastadas, as gestantes e lactantes ficarão sem receber esses recursos. Ela acredita que é preciso investir em prevenção e segurança do trabalho para garantir a proteção às mulheres. O que nós queremos é que a mulher possa ter condições de trabalhar na sua plenitude, com segurança, mesmo gestante. Eu acho que esse é um grande avanço. Então é isso que nós temos que construir aqui. O presidente da Comissão de Saúde da Alerj, deputado Jair Bittencourt, destacou a importância de ampliar o debate. No mês de setembro, outra audiência sobre o tema deve ser realizada na casa. A gente propõe, o resultado daqui, propõe uma nova audiência pública, que eu acho que deve ser feita pela Comissão de Mulheres, por ser uma lei que trata especificamente do direito da mulher, seja na área de saúde, na área da mineração, em outras áreas de emprego. Então a comissão cumpriu seu papel, ouviu os empregadores, ouviu os trabalhadores e precisamos agora encaminhar esse debate para Brasília, junto com outras comissões de saúde e outras comissões que cuidam do emprego das mulheres, para que não haja desemprego e, sobretudo, haja garantia do atendimento da mulher no período de gestação e lactação, para que ela garanta a sua saúde, a do feto e a de toda a família que está envolvida nesse processo. Em reunião da Comissão de Trabalho da Alerj, aeroviários defenderam que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, obrigue as empresas do setor a preservar o mecânico de manutenção de aeronaves nos quadros de funcionários efetivos. Segundo o sindicato da categoria, esses profissionais estão perdendo os postos de trabalho. O mecânico de manutenção de aeronaves é responsável por supervisionar e executar tarefas de manutenção, como vazamento de combustível, checagem de freios, rodas, motores e abastecimento. Hoje são 8.500 profissionais atuando no país. Desde o final do ano passado, mais de 600 foram demitidos, segundo o presidente do Sindicato dos Aeroviários do Estado do Ceará. A dispensa desses funcionários faz parte de uma política de redução de custos das empresas de aviação. Antônio Machado informou que parte do trabalho realizado pelos mecânicos de manutenção de pista tem sido feito por copilotos, o que ele não considera adequado. Quero substituir o mecânico de pista, pelo copiloto. O copiloto tem 50 horas de formação nessa atividade de manutenção. Um mecânico de pista que faz o walk-around hoje tem no mínimo 4.800 horas de formação. Então já tem uma grande companhia aérea brasileira que dispensou esse mecânico de pista em 10 bases no país. A gente acha um risco. E tem relatos assim
bem escabrosos, né, que deixa a gente assustado, né, do que está acontecendo, do que pode acontecer. O diretor do Sindicato de Aeroviários do Rio disse que a preocupação é também com a segurança dos trabalhadores. Marcelo Schmidt afirmou que a representação dos mecânicos de manutenção vai solicitar uma intervenção da ANAC. A ANAC precisa explicitar que a necessidade desse profissional ela é premente, ela tem que estar escrito isso. A gente precisa colocar isso escrito, a ANAC precisa deixar claro que esse profissional tem que estar embaixo da aeronave sempre, para o bem de todos. O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Paulo Ramos, falou que uma das ações da comissão vai ser entrar com uma representação no Ministério Público Federal do Trabalho. Nós vamos entrar no Ministério Público Federal do Trabalho, vamos encaminhar à própria ANAC, mas vamos também ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Justiça, para quê? Porque isso tem a ver com a segurança nacional. Não é possível que o Ministério da Defesa não seja cientificado disto. E o Ministério da Justiça, por suas atribuições em relação à segurança de um modo geral. E a Alerj realizou mais uma palestra sobre a mini-reforma política sancionada em setembro do ano passado pelo governo federal e que já vale para as próximas eleições municipais. O tema desta vez foi propaganda eleitoral. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Joelson Dias, falou sobre as novas regras da reforma que diminuíram o tempo da campanha de 90 para 45 dias e que trouxeram uma série de restrições para a propaganda eleitoral. Ele ressaltou que a população deve estar atenta às novas mudanças. A legislação eleitoral foi muito modificada pela reforma eleitoral de 2015, pela Lei 3.165. São inúmeras as restrições que agora existem em relação à propaganda eleitoral. Já não se pode mais os estandartes, as faixas, os bonecões, já não se pode nem sequer mesmo a pintura no próprio muro ali da propriedade privada do indivíduo. Enfim, são severas as restrições. Muitos defenderão essas restrições, dizendo que isso reduz custo de campanha, mas isso já está mais do que evidenciado pelos dados da própria Justiça Eleitoral de que isso, apesar das restrições, vem aumentando os gastos de campanha. Então isso impõe realmente uma reflexão muito ampla do porquê, da razão de ser dessas restrições. O juiz Marcelo Rubioli coordena o Núcleo de Fiscalização e Propaganda Eleitoral do TRE do Rio. Ele falou que o órgão vem trabalhando para fiscalizar possíveis ilícitos. Um centro de fiscalização virtual foi criado. Marcelo também destacou a importância da sociedade participar do processo eleitoral e ajudar a denunciar propagandas ilegais. Além do site, o TRE também recebe denúncias por e-mail, redes sociais e Disque Denúncia. A intenção do TRE é profissionalizar a fiscalização, uma forma de atividade com estatística, com inteligência, com razoabilidade, e para isso se entendeu por bem criar uma central de informações, que é o Centro de Fiscalização, que se transformou na verdade numa central de cooptação de colaboração popular. A tentativa foi de universalizar o acesso, franquear o máximo possível ao cidadão o acesso à fiscalização. Então nós temos já o conhecido Disque Denúncia e já a evolução é que esse número do Disque Denúncia vai ser um número permanente e aí se cria essa mentalidade, essa vontade de participar do processo eleitoral. Além do Disque Denúncia, nós temos um formulário na página eletrônica do TRE, que é o E-Denúncia, que vai ser um grande repositório de informações e dados estatísticos de fiscalização. Além disso, criamos o Zap Denúncia, uma página para denúncias no Facebook e, além disso, um e-mail dedicado para denúncias eleitorais. E o grande mote, a grande importância dessas novas tecnologias é que ao cidadão é garantida o sigilo dos seus dados cadastrais. Em sessões extraordinárias, o plenário aprovou sem emendas as duas mensagens do governo que tratam das carreiras de professores e técnicos administrativos da UERJ. A aprovação pôs fim à greve da universidade, que durou quase 5 meses. Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram as emendas ao projeto dos deputados Edson Albertassi, Conte Bittencourt, Valdec Carneiro, Flávio Serafini e Jorge Felipe Neto, que altera a lei que trata do quadro de pessoal de apoio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura. O objetivo é atender a uma reivindicação antiga dos profissionais, reduzindo a carga horária de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. Na prática, as 30 horas já são cumpridas através de um decreto do governo Marcelo Alencar.
O que a lei está fazendo é apenas regulamentar, por lei, dar a garantia aos servidores do seu cumprimento. Analisada ainda a mensagem do governo, que adequa a lei estadual aos prazos previstos em lei federal para que veículos apreendidos sejam levados a leilão. A lei estadual previa 90 dias. Com a alteração, carros apreendidos que não sejam reivindicados pelos donos passam a ser leiloados depois de 2 meses. Outra mudança é na aplicação de multas para os condutores de transporte ilegal de passageiros. Os valores cobrados variam de 1.000 a 5.000 unidades fiscais de referência. A proposta recebeu 40 emendas e retornou às comissões. Os parlamentares querem suspender a cobrança de precatórios que os municípios devem ao Estado até 31 de dezembro deste ano. O objetivo é aliviar os cofres das prefeituras. A proposta é assinada por 15 deputados, liderados pelo líder do governo, Edson Albertassi, e pelo deputado Luiz Paulo. A proposta foi aprovada. Ou você paga o precatório municipal, que é uma demanda individual, e fecha um posto de saúde, que é uma demanda coletiva de um serviço essencial. Então o parlamento fluminense entendeu esse drama e aprovou um projeto de lei de muitos autores, no sentido de que os precatórios de 2016 fossem pagos a contar de 31 de dezembro de 2016. Esse recurso que o município vai dispor nesses 6 meses, ele vai fazer a diferença no atendimento à saúde do cidadão. É menos um posto de saúde que vai ser fechado. Isso significa a manutenção das UPAs abertas. Então, é mais uma vez essa casa, com a sua criatividade, fazendo chegar o legislativo no dia a dia do cidadão. Os acidentes de trabalho que causarem lesão ou morte deverão ser registrados na delegacia. O empregador que não cumprir a regra poderá ser multado. A matéria dos deputados Paulo Ramos e do ex-deputado Gilberto Palmares foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. Não podemos continuar convivendo com acidentes de trabalho, sacrificando o trabalhador e sem que haja uma apuração sobre as causas e a quem cabe a responsabilidade. Já o deputado Eliomar Coelho quer que conste nos contra-cheques dos profissionais de educação o valor pago com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. O texto aprovado precisa passar por mais uma votação. Da transparência, deixar tranquilo o profissional da educação, inclusive com a garantia de que no seu contra-cheque está inclusive discriminado o percentual por conta do IDEB que vem como contribuição para ele. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera a lei para aperfeiçoar a carreira dos docentes da UERJ. O projeto cria novos níveis na carreira de professor auxiliar e professor assistente. A carreira de auxiliar passará a ter 4 níveis e a de assistente também ganha mais um nível. O texto prevê um prazo de 2 anos de exercício no cargo entre cada nível para promoção nas carreiras de professor auxiliar e professor assistente. As mudanças entram em vigor em julho do ano que vem. A mensagem foi aprovada. Não avançamos aí na incorporação da dedicação exclusiva, que é um direito dos professores da UERJ, foi uma luta de muitos anos. Essa casa aprovou em 2012 esse regime. Era a única universidade pública do país que não tinha o regime de DE na estrutura da carreira docente, tá? Mas ainda não conseguimos. Há um compromisso do governo e estabelecer um grupo de trabalho para que até setembro encaminhe à Assembleia um projeto de lei incorporando definitivamente o regime de IDE na carreira docente da UERJ. A UERJ tem uma importância enorme para o estado do Rio de Janeiro. Não tem como pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro sem a produção de conhecimento, inteligência, extensão que a UERJ representa hoje. Já conseguimos alguns avanços, a greve acaba, os trabalhos são retomados, há um certo reconhecimento, mas ainda tem uma dívida que precisa ser consertada. Um esforço que valeu a pena, porque foram assim, incontáveis reuniões, talvez mais de 30 reuniões que terminaram depois de meia-noite. Agora, valeu a pena pelo esforço do conjunto dos deputados, também do governo que reconheceu os pontos importantes. 2 pontos centrais que não foram acolhidos voltarão
ao tema em grupos de trabalho. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, enxergando aquilo que a sociedade está mostrando para a gente e ouvindo aqueles que mais precisam, né? Servidores públicos, os alunos, que querem a universidade pujante e o retorno das aulas no menor tempo possível. Nós estamos nos sentindo, né, um sabor de conquista por termos conquistado o plano e que essa reparação com os colegas da base da carreira finalmente começou a ser paga, né? Ela ainda tem muitos caminhos, mas hoje ela começou a ser paga com essa valorização desses profissionais. A gente tentou vários canais de comunicação, inclusive com o executivo, e o único canal que a gente conseguiu foi através da LERJ. O deputado Edson Albertassi foi um grande mediador nesse processo e os colegas que participaram da Comissão de Educação são todos sempre fundamentais também. Fizeram uma audiência pública na UERJ esse ano, que foi muito importante para todos nós, para chamar atenção para a nossa situação. Então a LERJ, através da sua Comissão de Educação, da Comissão de Trabalho também, que fez uma audiência em relação aos terceirizados, e a mediação do deputado Edson Albertassi. Também foi discutida a alteração na lei para aperfeiçoar a carreira dos técnicos administrativos da UERJ. A proposta do governo reduz o tempo para a progressão funcional da categoria de 3 anos para 2 anos. O tempo de serviço para enquadramento no cargo de técnico universitário superior também será reduzido em 1 ano. O auxiliar técnico universitário poderá ser enquadrado como técnico universitário 1, com a apresentação do certificado de ensino médio completo. Para ser enquadrado como técnico universitário 2, deverá apresentar certificado de ensino médio técnico e profissionalizante. As mudanças entram em vigor em janeiro do ano que vem. O texto foi aprovado. A gente tem uma melhoria na carreira e tem o compromisso de continuar discutindo. O servidor público em geral, especialmente numa universidade, você pensar o longo de uma vida profissional é fundamental para que você tenha profissionais estimulados a estarem sempre melhorando. O deputado Paulo Ramos quer garantir que as escolas públicas e privadas ofereçam no mínimo 3 horas por semana de aulas de educação física. O texto também prevê que professores graduados sejam responsáveis pelas aulas. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Eu acredito que brevemente nós teremos na grade curricular a obrigatoriedade de tempos para a prática, para os exercícios, para a educação física, para a prática esportiva. É necessário isto, a formação, a educação, a formação das pessoas. O pagamento de bolsistas de pós-graduação, graduação e residentes poderá passar a ser vinculado ao calendário dos servidores do Estado. O texto também prevê o reajuste do valor das bolsas. Em janeiro de 2017, o valor será de R$ 450. No ano seguinte, sobe para R$ 500 e a partir de 2019 será reajustado pelo Piso Regional de Salários do Estado. O projeto dos deputados Flávio Serafini, Conte Bittencourt, Valdec Carneiro, Dr. Julianelli, Marcelo Freixo, Wanderson Nogueira, Bruno Dauaire, Tio Carlos, foi aprovado e atende a reivindicações antigas dos estudantes. Algumas bolsas de pós-graduação e de residência substituírem salários, é fundamental que as bolsas também tenham uma previsibilidade e não deixem o aluno na mão. E houve um acordo no Colégio de Líderes, o governo aceitou a proposta de fazer uma correção no valor das bolsas, de valor mais baixo, que atualmente tem R$ 400, para 450. Já o deputado Edson Albertassi quer incluir nos itens da cesta básica a água mineral natural e a água potável de mesa em embalagem de até 20 litros, para venda direta ao consumidor. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. A taxa de controle e fiscalização ambiental poderá passar a ser reajustada pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É o que prevê projeto dos deputados Thiago Pampolha e Carlos Mink, que foi aprovado em segunda discussão e precisa da sanção do governador para se tornar lei. Em seguida, em sessão ordinária, os deputados aprovaram a proposta de emenda constitucional que cria órgãos permanentes de controle interno para exercer funções de ouvidoria, controladoria e auditoria do governo. Na sessão ordinária, os parlamentares discutiram um projeto que pretende permitir que o preso compre a tornozeleira eletrônica necessária para o monitoramento em caso de progressão de regime.
O texto também prevê que, após o cumprimento da pena, o equipamento seja doado ao Estado. O projeto do deputado Dionísio Lins recebeu uma emenda e volta a ser discutido pelas comissões técnicas. A tornozeleira eletrônica é uma benesse jurídica legal que o judiciário dá um apenado. A lei já existia do monitoramento eletrônico. Entretanto, o Estado está na pindaíba. O Estado não está pagando direito nem a funcionário. Tenha paciência, o Estado continuar pagando benesse para quem cometeu crime. Eu disse ali na tribuna ainda há pouco, eu não dei procuração para ninguém furtar, ninguém roubar, ninguém cometer crime. Então, se ele quer a benesse da legislação que o judiciário lhe está concedendo, ele que pague por isso. E o deputado Carlos Mink quer que o Corpo de Bombeiros priorize a água de reuso para o combate a incêndio e a treinamentos. A proposta segue para análise do governador. Imagina quanta água os bombeiros usam, a administração, as escolas. Nós já tínhamos aprovado uma outra para introduzir educação ambiental dentro da questão dos recursos hídricos, inclusive com os recursos dos comitês de bacia. Aí envolve o desperdício da agricultura. A agricultura hoje é quem mais desperdiça água. E com gotejamento é uma técnica que economiza 80% da água. Então a gente tem que economizar água e o reuso nos bombeiros e nos órgãos públicos é uma vitória. O deputado Edson Albertassi quer alterar a Constituição para organizar o controle interno do Estado. O objetivo é aumentar o grau de independência funcional do controle. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada. Eu sou entusiasta da carreira, eu criei a carreira a partir de um projeto meu, criei também aqui o plano de cargos e salários e agora um passo importante para a criação da controladoria. É o reforço que a carreira de controle interno precisava para que a controladoria se tornasse realmente um sonho mais possível e algo mais próximo, né? Então acho que vai dar certo. Foi um dia de muita luta, mas também um dia de muita festa. É muito importante o aperfeiçoamento do controle, né? E você também tem um órgão de ouvidoria, um órgão de controladoria, e um órgão que vai fazer uma auditoria independente, favorece muito para a transparência dos gastos públicos para o controle social. O Estado poderá criar um selo chamado Sangue Bom para estimular as universidades a promover a doação de sangue entre os estudantes. O selo será emitido pelo Hemorrio. A proposta do deputado Doutor Giulianelli recebeu uma emenda e retornou às comissões. Nós entendemos a dificuldade de conseguir que os estoques de sangue se mantenham estáveis. Então, todos os mecanismos que pudermos ter para estimular a doação são válidos. E nós sabemos que os universitários estão dentro da faixa etária em que se mais precisa, se consegue doadores de sangue. Também recebeu uma emenda, projeto do deputado Dica, que altera a lei que concede incentivos fiscais para as indústrias dos setores de reciclagem e metal mecânico de Nova Friburgo. O parlamentar pretende incluir a energia elétrica no parágrafo que trata da aquisição de itens que passam a integrar os ativos das empresas. E os deputados Edson Albertassi e Pedro Fernandes querem alterar a lei de reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil. A ideia é adequar o número de pilotos à carga horária exigida para a segurança de voo. A matéria será analisada pelo governador. Esse efetivo agora acaba sendo importante para que as aeronaves tenham pilotos a todo momento, né? Isso é fundamental para a segurança do Rio de Janeiro e a gente tem aqui que aplaudir aqueles que fazem esse serviço na Polícia Civil. As barracas de praia usadas pelo comércio informal poderão passar a ser patrimônio imaterial do Estado. É o que pretende o projeto do deputado Marcelo Freixo, aprovado em primeira discussão. Ministros religiosos de qualquer credo poderão ser autorizados a fazer atendimento dentro de presídios e de unidades do sistema socioeducativo. A matéria do deputado Samuel Malafaia foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma discussão. Hoje em dia, já os pastores e também padres e líderes, ministros de outros credos, podem visitar hospitais para dar uma palavra de esperança, de força, de fé para as pessoas que estão hospitalizadas. Já é lei. E no mesmo sentido, agora deverão poder, se for aprovada a minha lei, já foi na primeira, mas volta em segunda, e o governador sancionar, para que os pastores e outros ministros de outras religiões
possam dar assistências aos presidiários, aqueles que estão em casa de custódia, criança, cara que está na cadeia. O deputado Paulo Ramos quer que os pedidos de exames médicos sejam digitados. O texto foi aprovado em primeira discussão. Às vezes, num laboratório, num centro de exames, o profissional se equivoca porque não consegue ler aquilo que está escrito, com um prejuízo muito grande, por vezes, para o profissional que fez o exame, mas principalmente para o paciente que precisa que o exame, que seja tudo muito bem interpretado para que ele faça o exame correto. Outra proposta do deputado Paulo Ramos, aprovada, autoriza o governo a perdoar as dívidas da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, referentes ao Museu da FEB. Os nossos veteranos da última Guerra Mundial, que deveriam ser alvo assim, de todas as homenagens, passam por perseguições inomináveis, sendo expulsos da sede, perdendo a sede. Então nós estamos cuidando de dar uma proteção. Primeiro tentamos o tombamento, agora estamos tentando anistiar as dívidas da entidade. O deputado Tio Carlos quer que as creches públicas e particulares do Estado coloquem cartazes explicativos sobre as técnicas conhecidas como manobra de Heinrich e tapotagem. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Esse projeto visa isso, capacitar o profissional, principalmente os professores, porque, por exemplo, a tapotagem também é uma manobra que uma criança engasgando tem que saber como fazer isso. Então é muito importante não só divulgar, como capacitar os profissionais. Nesse aspecto, não só salvar vidas, como também possibilidade de prevenir problemas maiores que são muito graves. E a deputada enfermeira Rejane quer criar a Residência Profissional de Saúde e a Comissão Estadual de Residência Multiprofissional em Saúde. O texto regulamenta a criação do curso de pós-graduação na área. A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Em relação a essa comissão, ela regulamenta, ela fala, por exemplo, qual é o valor da bolsa, ela fala como é que vai ser feito a questão da previdência desses residentes, entendeu? Existe a residência médica e existe a residência multiprofissional. Então a gente tem que trabalhar para que a gente consiga avançar e esses estudantes consigam, ao mesmo tempo, estudar e fazer as suas atividades. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Tenha uma ótima noite. TV Alerj, o canal do povo fluminense.